7h11, 7h11, vamos com o nosso Café com a Notícia, recebendo para participar conosco o psicólogo Delman Moitinho. Delman, seja bem-vindo ao Jornal Integração, bom dia. Bom dia, é uma felicidade estar mais uma vez em Campina Grande e poder compartilhar essa visita com todos vocês. Delman, para a gente já começar a nossa entrevista, e a nossa pauta de hoje é a saúde mental. Nos últimos anos, me corrija se estiver errado, parece que nós tivemos uma ascensão dos problemas relacionados à saúde mental. Isso tem um pouco a ver com um período que a gente passou dessa pandemia? Você está correto. Depois dessa pandemia aí, nós tivemos um aumento bastante considerável, né? Para que você possa ter uma ideia, nós somos o país com o maior número de ansiosos. O Brasil hoje corresponde a 9,3% da população de ansiosos. Após a pandemia, nós tivemos um aumento considerável a cada ano de 12% a 15% por busca de antidepressivos. Então, nós começamos a identificar que a nossa população começou a sofrer bastante desde o momento que a pandemia se instalou e até os dias de hoje. Nós hoje estamos colhendo os frutos ainda de uma pandemia e como essa população teve que lidar com algo tão desconhecido até aquele momento, e que hoje nós começamos a estabilizar um pouco melhor essa nossa relação com a pandemia, mas também nós sofremos muito com as consequências dela. Bom dia, Delman Moitinho. Almir Bem, você é psicólogo clínico, não é isso? Perfeito. A minha pergunta inicial para você é: o que é saúde mental? Qual seria o conceito ou definição para que o nosso ouvinte fique assim, bem informado sobre a questão? Que ótima essa pergunta. Isso serve para a gente poder situar a nossa fala. A saúde mental é tudo aquilo que você possa perceber que começa a atrapalhar a sua relação. Quer seja sua relação com o trabalho, quer seja sua relação com a família, todo e qualquer tipo de relação que o sujeito possa ter e que comece a perceber que existe algo de errado, que isso não está somente relacionado com a saúde física, ele vai poder identificar isso como um problema relacionado à saúde mental, possivelmente. Ô Delman, eu queria que você citasse para a gente se existem aqueles pontos cruciais onde eu possa perceber, onde a pessoa que está nos ouvindo agora também possa perceber aquele sinal de alerta para que ele precise procurar ajuda. Olha, o primeiro ponto é começar a perceber que existe algo de errado consigo mesmo, que é o que nós vamos chamar do processo de autopercepção. Se você começa a perceber que você está nervoso do nada e não precisa ter uma relação com um fato, por exemplo, a gente pode imaginar o seguinte: às vezes as pessoas falam, eu estou ansioso, mas eu estou ansioso diante de quê? Será que eu estou ansioso diante de um fato pontual, o nascimento de um filho, uma doença na família? Isso seria natural. Mas se aquela pessoa ela começa a perceber que, entre aspas, do nada, ela começa a ter sensações físicas desconfortáveis, ela fica nervosa, começa a aparecer tremores, ou se a gente sai da perspectiva da ansiedade, nós vamos para a perspectiva da tristeza, nós possamos pensar que a tristeza pontual também ela é algo natural. Mas quando ela começa a ser persistente, que ela pode estar evoluindo com um quadro de depressão, isso é muito importante que possa já ser identificado previamente para que a gente possa tomar os devidos cuidados. E normalmente isso acontece com um membro da família que começa a perceber que tem algo de errado com o outro. A gente tem um desejo de que as pessoas façam um processo de autoconhecimento, comecem a se perceberem, mas normalmente são as pessoas que convivem mais por perto que começam a identificar que tem algo de errado com aquela pessoa, e esse algo de errado normalmente está relacionado com como que ela está se relacionando com o fato que está ocorrendo. Então, quando você percebe insônia, quando você percebe falta de apetite, quando você percebe irritabilidade, quando você percebe ansiedade, você já começa a identificar que existe algo que está envolvendo a saúde mental da pessoa. É por aí a minha próxima pergunta, Delman. Quais seriam eu acho que você já falou de certa forma sobre o que eu vou perguntar, mas para reforçar um pouco mais, como é que eu posso identificar que alguém na minha família, ou até mesmo eu posso identificar a mim mesmo,
que eu tenho algum sintoma de depressão, já que eu vou arriscar dizer que depressão é o mal do século, ou uma das doenças que mais afetam as pessoas em todo o mundo, né? Então, como é que eu posso identificar que alguém está deprimido, que aquilo não é uma simples tristeza, digamos assim? Uhum. A informação que você dá é muito precisa, porque nós temos 5,8% da população brasileira vivencia depressão. E desse número, nós sabemos que uma boa quantidade também não consegue identificar isso porque ficou naturalizado. Vamos pensar o seguinte, existe uma diferença entre tristeza e depressão. Quando nós falamos de tristeza, nós estamos nos referindo sobretudo a algo que é pontual. Então você vai ficar triste com alguma coisa que aconteceu no seu dia. Pode ser até que você fique triste porque o seu time de futebol perdeu, porque a sua quadrilha não foi bem, aproveitando aí os festejos juninos, mas isso é algo que vai passar ali próximas horas, o dia seguinte, isso passa. Mas quando nós falamos de depressão, nós falamos de um estado generalizado de tristeza. Então, se você percebe que aquela pessoa, ela começa a evitar contato social, se ela evita sair de casa, se ela perde apetite, se ela tem insônia, se ela busca lugares escuros, se ela evita sair por trabalho, ali você já começa a identificar que possivelmente seja um quadro de depressão. Eu costumo dizer, usando de uma linguagem coloquial, que aquele convite que você faz para a pessoa assim, vamos trabalhar, vamos sair, vamos passear, e essa pessoa vai dizendo não a tudo, ali é algo perigoso. Porque quando você diz acerca de um convite que seja pontual, aquela pessoa pode até negar, porque pode ser algo que ela não goste. Mas quando esse processo de isolamento ele começa a acontecer, isso já é um indicativo muito considerável para que a gente possa já buscar ali os cuidados junto à psiquiatria, junto à psicologia, para que isso possa ajudar aquela pessoa a sair desse estado, para que a gente não venha naturalizar aquele estágio de inanição que aquela pessoa tem diante da vida e que a gente possa já tomar os cuidados imediatos, porque a depressão também a gente vai poder classificar como de leve, moderada a severa. Então, em caso severo, existe até a necessidade de internamento levado pelo quadro de depressão. Pois é, estamos conversando com o psicólogo Delman Moitinho. Delman, hoje a gente vive aquela euforia, aquele corre-corre do dia a dia, a vida é muito corrida, as pessoas correm do lado, é trabalho, é família, é uma coisa, é outra. Como não adoecer mentalmente nessa correria que o ser humano está vivendo atualmente? Excelente pergunta, Sandoval. O que acontece é que normalmente as pessoas são levadas, vamos usar aí uma expressão nordestina, são levadas pela boiada, tá? Então, um cuidado primeiro seria a pessoa poder dar conta do que é do outro, ou seja, o que é da sociedade, o que é da moda, o que é da mídia e o que é seu. Porque a sociedade hoje cria uma relação com a vida de ansiedade. Então, se hoje você conquista um carro em pleno 2024, em junho de 2024, a notícia que você ouve é, já saiu o modelo 2025. E aí você tem que ter o 2025. Se você tem um determinado aparelho telefônico, já surgiu um modelo mais novo. E isso vai gerando na sociedade sempre uma relação de insatisfação, uma relação de vazio. Então, quando a pessoa comece a se proteger, ela dá conta de sair dessa mídia, porque a mídia vai criar uma relação de ansiedade para que possa provocar consigo uma relação de vazio. E essa relação de vazio é o que gera nessas pessoas, na maioria das vezes, um desejo que muitas das vezes também não é um desejo dela, mas é um desejo muito mais social. Então, há uma expressão, por exemplo, no mundo do trabalho, que nós encontramos como dados, que é uma das maiores fontes de ansiedade, é o trabalho. Cerca de 75% da população brasileira busca cuidados em relação a tratar a ansiedade, levado pelo fato do trabalho. E por quê? É muito comum ouvir assim, como é que você está? A pessoa responde, estou no corre. Essa expressão no corre não é uma expressão legal. Eu acho que as pessoas deveriam ter vergonha de falar que elas estão no corre. Porque esse corre, na verdade, é um motivo de ansiedade. Isso não é algo bom. Já é um sinal de que essa pessoa não estabelece uma relação saudável com o trabalho. Então, o trabalho exige muitas metas, o trabalho cobra, a própria família lhe traz exigências. Então, é importante que a pessoa, para que ela possa se proteger, ela possa se perguntar assim, será que eu preciso disso? Será que isso que estão me ofertando é exatamente algo que eu quero?
Será que isso tem a ver com a minha vida? Porque enquanto a pessoa não souber diferenciar o que é dela, o que é que realmente tem importância para ela, e ela for sendo influenciada, infectada por essas questões sociais, a ansiedade vai continuar sendo um dos grandes males do século. Então, Del, baseado nessa sua fala agora, eu posso pensar, eu posso refletir que eu posso inclusive tomar cuidados que trabalhar demais, trabalho excessivo, três turnos de trabalho, esses fatores combinados, eles podem causar problemas de saúde mental para a pessoa? Sim, perfeitamente, amigo. Essa relação com o trabalho, ela é uma relação que nós temos uma teoria em psicologia que nós chamamos até de adoecimento psíquico através do trabalho. Então, nós temos teóricos que trabalham, sobretudo, somente com a questão do trabalho. E aí a gente sabe muito bem disso, que o trabalho é uma das principais fontes de adoecimento psíquico. E aí você pode dizer assim, mas é o trabalho em si? A gente tem que deixar de trabalhar? Não, é a relação que nós estabelecemos com o trabalho. Porque o trabalho por si só é simplesmente um trabalho, por mais significativo que ele possa ser. Mas a questão é como é que eu estabeleço? Será que eu tenho limites em relação a esse trabalho? Nesse período muito de pandemia, e depois isso acabou também ficando como parte da nossa cultura, o chamado trabalho remoto. Então, quantas vezes a pessoa tinha dificuldade porque ela não colocava limites, ela não estabelecia o horário de entrada, o horário de saída, o horário do almoço, ela ficava muito mais envolvida com tudo isso que foi acontecendo durante todo esse período, levado por uma demanda, que aí eu volto a dizer, para a gente poder diferenciar, seria essa demanda do outro. Então, você pensar, refletir sobre como você estabelece sua relação com o trabalho, como você reserva um horário para você descansar, um horário para você curtir sua família, um horário para você viajar, e aí entra uma coisa que eu acho fundamental, Almir, é aquela expressão assim, o que é que você está fazendo? Ah, não estou fazendo nada. E existe uma ansiedade na pessoa que fala assim, então vamos fazer alguma coisa. Reserve um tempo para não fazer nada. Não fazer nada também é fazer algo. Você tem que ter esse momento seu, porque imagina o seguinte, nós usamos o celular aí com muita frequência. Quando é que a vida útil do celular ela vai aumentar? Quando você carrega ele desligado. Toda vez que você carrega seu celular ligado, esse celular vai ter uma vida útil menor. Assim é o nosso cérebro. Nosso cérebro precisa desligar para recarregar. Olha que o sono, por exemplo, ele é o nosso melhor estabilizador de humor. Não existe nada melhor para tratar do que o nosso próprio humor. E a gente pode aprender isso com a criança. Olha que todos vocês que têm filhos pequenos vão lembrar desse fato. Quando ele acorda e você acordou ele fora do horário dele, ou ele não dormiu bem, você diz assim, ele está abusadinho. Aquela irritabilidade é resultado dessa falta desse hormônio. Então imagine que vivemos num mundo de trabalho onde a gente sequer tem tempo para poder vivenciar isso. Mas aí eu volto a dizer, não será o seu trabalho. É uma pergunta que você tem que se fazer. Como é que eu me relaciono com o trabalho? Será que eu estabeleço limites para o trabalho? Será que eu também penso no meu cérebro como um órgão, como algo que precisa ser cuidado? Será que eu cuido tanto da minha saúde física, fazendo tantas atividades, buscando outros caminhos, mas será que eu também busco isso como saúde mental, para cuidar do cérebro? Isso é algo fundamental na nossa existência. Bom dia, Delman. Aqui quem fala é Isabela Silva e eu trouxe um questionamento de um dos nossos ouvintes, o Marcos Andrade, e ele questiona o que mais causa ansiedade e depressão entre as pessoas. Bom dia, Isabela. Obrigado pela participação, Marcos. O que mais causa, a gente vai entender o seguinte, não vai existir uma causa específica, porque a relação com a vida é uma relação subjetiva, é uma relação estabelecida na sua individualidade. Então você pode se fazer essa pergunta, cada um que está nos acompanhando nesse momento. Como é que eu estabeleço uma relação? Pode ser com um namoro, pode ser com um casamento, pode ser com o trabalho, pode ser com uma viagem, pode ser com o próprio corpo, com a autoimagem. Como é que você estabelece essa relação? Então, se a gente falar de ansiedade, isso vai depender muito assim, será que eu estou antecipando as coisas na minha vida? Aí sim, aí você já está fazendo um quadro de ansiedade. Se nós falamos de depressão, uma palavra que eu entendo que nos ajuda muito a compreender seria, será que eu estou me depreciando diante desse fato? E o que é depreciar-se? Nada mais é do que você tentar tornar-se menor. Ou seja, acontece um fato na sua vida, um desemprego. E se naquele desemprego você estabelece uma relação de depressão, pode acontecer.
Mas por quê? Porque primeiro você faz uma leitura de que você é menor diante daquele fato, ou seja, você se deprecia, você começa a achar que você não é um bom profissional, ou que você não fez direito, e aquilo pode contribuir para uma depressão. Assim poderia ser um término de um relacionamento, você achar que você é feio, você achar que ninguém mais te quer, você achar que a sua vida não tem mais solução. Então, a questão fundamental está em qualquer que seja o fato que nós nos relacionamos, ele pode ser causador de ansiedade ou de depressão. E o que vai determinar isso é o seu nível de saúde mental. Se você tiver uma saúde mental equilibrada, a sua relação com os desafios que a vida vai lhe trazer vão ser melhor enfrentados. Aquelas pessoas que têm uma fragilidade maior, elas precisam já imediatamente começar a buscar ajuda, quer seja através da psicoterapia, quer seja através do apoio com o psiquiatra, através dessas medicações que também em determinados momentos são importantes, porque a questão está, como é que eu estou me relacionando com esse fato? Pode ser uma morte, pode ser uma ausência, pode ser um estudo que não está tendo sucesso. Então, quando você perceba que a relação com o que está acontecendo à sua volta está te tirando o sono, está te tirando o apetite, está te deixando agitado, está te deixando inquieto, as pessoas estão vendo que o seu comportamento já não está dentro daquele parâmetro que seria identificado como seu, já é um momento importante. Então, toda e qualquer relação, ela pode ser causadora tanto de ansiedade quanto de depressão. E mais uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, o José Patrício, de São Vicente do Seridó. Ele questiona se o alcoolismo pode levar à depressão, mais especificadamente. É possível isso? Sim, obrigado pela pergunta, José. A questão do alcoolismo, a pergunta inicial já seria assim: por que essa pessoa bebe de tal forma que leva ela ao alcoolismo? O que seria essa relação com a bebida? Uma relação onde ela não encontra limite nesse beber. Então, o próprio ato, eu não diria que seria o alcoolismo que levaria à depressão, mas a depressão também levaria ao alcoolismo. Então, seria uma via de mão duplas. Então, a questão seria, por que essa pessoa buscou esse álcool? Possivelmente, nós encontramos na história dessas pessoas um fato onde ela não conseguiu se relacionar bem e ela buscou o álcool como uma fuga, porque todos aqueles que já experimentaram o álcool e ele em grande dose, sabe que existe um momento que você já queria um momento de ausência. Esse momento de ausência com relação à sua vida traz uma sensação de, entre aspas, um relaxamento. O que isso ocasiona? Uma fuga daquele fato. Então, toda vez que a pessoa bebe, ela tem essa sensação. Quando ela volta a estar sóbria, ela percebe que tem dificuldade novamente e ela volta a beber. Então, quando ela perceber que essa é a busca pelo álcool já se classifica como uma relação que ela não estabeleceu tão bem, isso seria muito importante que ela já entendesse que sim, ali existe um quadro possível de depressão, ou seja, ele se depreciou diante do fato. Eu acompanho um caso clínico onde uma pessoa um pai teve uma doença muito séria de uma filha, e esse pai, ele passou a ser um alcoólatra, porque ele tem que beber todos os dias, porque ao ele dar conta daquela doença naquela filha e de como aquela doença vai se desenvolver, ele não consegue. Então ele busca o álcool como uma fuga. Então, okay, sim, tanto a depressão pode levar ao alcoolismo, quanto o alcoolismo vai poder levar a um quadro de depressão. Ok. 7h30, estamos conversando com o Delman Moitinho, ele é psicólogo clínico, está em Campina Grande aqui, ele é sergipano ou baiano, se eu não me engano, né, Del? Eu sou baiano que resido em Sergipe há 23 anos. Pois é. E a última pergunta, Del, para a gente encerrar, eu digo Del porque eu já o conheço, né, o Delman. A última pergunta é sobre que conselho você daria para que uma pessoa cultive, digamos assim, a boa saúde mental? Olha, algumas coisas são fundamentais para que a gente possa pensar em saúde mental e aí dessa forma, como você bem colocou, de uma forma profilática. Uma das questões que nós não podemos esquecer é que nós temos que buscar estar fazendo sempre a avaliação de um ponto de vista clínico também. Como, por exemplo, exames de tireoide são fundamentais porque você pode desenvolver um quadro depressivo resultante de uma desregulação da sua tireoide, tanto em relação à ansiedade quanto em relação à depressão. A gente também fazer, sempre que possível, imagens de crânio.
porque é fundamental para poder perceber, será que existe algum tipo de infecção, alguma doença autoimune, existe algum tumor, isso vale a pena ser identificado. Exames hormonais. Reservar um momento, pede ao seu médico lá, não precisa ser somente o psiquiatra, o seu clínico geral, pede para ele ver como é que estão os seus hormônios, porque os seus hormônios também, eles vão interferir no seu estado de humor e isso vai implicar na sua saúde mental. E aí uma das coisas fundamentais que a gente não pode esquecer, que no passado a gente falava como algo muito mais estético, é a importância da atividade física, porque essa atividade física vai favorecer com que os seus hormônios sejam liberados de forma mais equilibrada e com isso vai lhe trazer saúde. E eu vou te pedir uns pontos, eu vou colocar bem brevemente por causa do nosso tempo, mas não esqueça, se você está sentindo depressão, se você tem tristeza aí profunda, ou se você está ansioso, não esqueça de fazer o seguinte, ingere bastante água, tá? E aí não é somente por outras questões físicas, mas eu vou te dizer, para poder ir eliminando esses rins aí, começar a filtrar melhor e eliminar as toxinas que estão presentes no seu corpo devido a diversos fatores. Uma outra coisa seria o sol. Não esqueça de tomar o sol, porque o sol a gente sabe hoje que diante da depressão, a gente recomenda que a pessoa com estado de depressão, ela já possa fazer uso do sol, porque essa vitamina D que vai ser ativada, ela também entra como um complemento para poder nos proteger do ponto de vista da saúde mental. E aí você insere mais uma vez essa atividade física. Então, se você usa da atividade física, você usa do sol, você usa da ingestão de líquidos, dessa socialização, isso é fundamental. E aí vai uma coisa que a gente não pode terminar a entrevista sem citar. Há cerca de 8, 10 anos existe uma pesquisa muito forte em relação à espiritualidade. Quando nós nos referimos à espiritualidade, nos referimos à sua relação com o divino. Não estamos nos falando de espiritismo, de qualquer outra religião, mas espiritualidade é a sua relação com Deus, vamos chamar assim. Por quê? Porque isso traz uma calma muito grande. Então, hoje as universidades, por exemplo, de medicina, já têm a própria disciplina espiritualidade, as faculdades de psicologia, e hoje nós damos conta que é uma ferramenta importantíssima. Então, você tem um momento para você ter sua relação com a espiritualidade, você tem um momento do seu descanso, seu momento do não fazer nada, como eu mencionei há um momento atrás. Isso vai ser fundamental para que você possa se proteger, cuidando das questões clínicas e pensando em como você se relaciona com a vida e o que é que a vida tem trazido para você, isso vai te ajudar muito. E sempre que possível, busque fazer uma psicoterapia. Psicoterapia não é coisa para maluco, como se diz no senso comum. Não, psicoterapia é para todo mundo. Psicoterapia é o momento que nós temos de entrar em contato conosco, poder rever a nossa vida, avaliar a nossa história, dar um pouco mais de carinho a nós mesmos. Tá? Então, não percam essa oportunidade toda vez que vocês tiverem, isso vale muito a pena. Ok. Nós agradecemos e conversamos aí com o psicólogo Delman Moutinho. Obrigado, Delman. Obrigado a vocês, felicidades a todos e é um prazer. Muito bem, 7h35, vamos ao intervalo comercial e a gente volta na sequência. Tem muitas outras informações que a gente traz logo após o intervalo no oferecimento da Panificadora Pão Nosso, há mais de 50 anos, qualidade em tudo que faz. Estamos apresentando Jornal Integração. Campina FM. Campina FM. Liderança consolidada. Potência máxima.